Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente. E dessa vez vou mostrar um vídeo de concentração de tensão a partir de momentos fletores em peças que têm irregularidades de geometria, né? Então nesse vídeo mais específico eu vou ensinar vocês a descobrir qual que é a largura do canal. Calma, segura essa ansiedade, né? Vocês já vão ver como isso vai acontecer, mas não antes de eu dizer aquela linda frase poética que é a seguinte: a caminha do Bega eu vou que vou. Apertando a braba, o bailão começou. Eu de cantinho, ela me chamou pro beco. Bora pro exercício. Bem, depois dessas lindas palavras, vamos lembrar que as etapas para a resolução de problemas de momento fletor e resistência dos materiais são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área da seção transversal em mais elementos, calcular a área individual de cada um desses elementos, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça, calcular os centroides da peça e, por último, calcular o momento fletor ou as tensões de tração e compressão. Bom, vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte: devem ser feitas ranhuras de 10 mm de profundidade, que são essas ranhuras aqui, e eu vou chamar esta profundidade de T, tá? De 10 mm. Em uma barra de aço que tem 60 mm de largura, mas aqui ele está dizendo essa largura maior aqui, é esse Dzão aqui, tá? Então esse Dzão tem 60 mm e 9 mm de espessura. A espessura está aqui, né, na outra vista, que a gente chama de B, e o B equivale a 9 mm, tá? Determine a maior largura admissível. Essa largura, tá? Se aqui a gente tem um raio lá embaixo, né? O total aqui, né, do raio, né, é um diâmetro, né? E um diâmetro é 2 vezes o raio. Então essa largura vai ser exatamente um diâmetro aqui, né? Só que vai estar alongado para cima. Então essa largura vai ser 2R, tá? Que é a mesma coisa que um diâmetro, né? Só não vou colocar D de diâmetro porque a gente já tem Dzão e Dzinho aí, né? Então a gente chama de 2R, tá? Essa largura aqui é 2R, né? Essa distância aqui. Está até aqui demonstrado aqui embaixo, que vale a 2R. Não conheço, quero encontrar. Ainda ele diz, né? Determina a menor largura admissível das ranhuras, considerando que a tensão na barra não deve ultrapassar 150 MPa, está aqui, até dei um spoiler, né? Se não deve ultrapassar, é a tensão máxima, né? Porque aqui a gente calcula sempre a média e sabe que tem tensão mínima e máxima, mas é a máxima, né? Se não deve ultrapassar, é a máxima. Então, 150 MPa. Quando o momento fletor for igual a 180 Nm. Então, está aqui, 180 Nm. E não me interessa se ele estava aplicando o momento para cima ou para baixo, porque já mostrei para vocês que o momento é igual, né? E vou mostrar novamente, né, matematicamente, porque o momento não, as tensões de tração e compressão são iguais, né? Ok. Pegadas as informações aqui, a próxima etapa é achar ainda, né, mais coisas que faltam aqui, né? Então esse Dzinho, que é essa distância aqui, eu consigo calcular, porque eu sei quanto vale aqui a profundidade que ele quer, né? Então o Dzinho vai ser igual ao Dzão menos 2T, porque eu tenho um T embaixo e um T em cima, né? Substituindo os valores, né, o 60, que é o Dzão, menos 2 vezes o 10, né, que é 10 mm aqui de T, eu vou ter um Dzão de 40 mm, um Dzinho, né, desculpa, de 40 mm. Então tá aqui, né, esta parte do enunciado da figura nós matamos, né, o que tinha para ver aí, a gente acabou achando. Porém, entretanto, todavia, a próxima etapa seria aplicar um diagrama de corpo livre. Como eu falei para vocês aqui, não tem muitos esforços, só tem um momento, ele já está dando momento. Se tivesse várias forças, eu teria que calcular, né, no diagrama de corpo livre, um momento máximo. Não é o caso, então, essa etapa aqui não tem. Vocês podem pular a etapa 2. Bom, na próxima etapa, né, nós vamos ter duas etapas seguintes desperdiçadas aqui, mas eu coloco só para mostrar aonde que as coisas estão acontecendo, né? Seria subdividir a área da seção transversal em mais elementos. Nós temos uma área de Dzão e uma área de Dzinho aqui, tá? Nessa descontinuidade de peça. Então, a área de Dzão seria essa aqui, né? B, Dzão.
enquanto a área de Dzinho, né? Então eu não vou usar ela, né? A área de Dzinho seria B Dzinho, que é esta área menor aqui, né? Esta área é a que vai ser calculada, não necessariamente a área, mas necessariamente nessa área que as coisas vão acontecer, tá? Então eu não vou calcular a área, vocês podem calcular, né? Até seria a próxima etapa. Pode calcular essa areazinha aqui, substituir os valores que estão aqui, né, em milímetros, e vocês vão ter uma areazinha aqui, mas esta área necessariamente vocês não vão utilizar no problema, mas é nesta área exatamente que as coisas vão acontecer. Então por isso que eu quero mostrar para vocês que existem duas áreas no problema e é nesta área menor que a magia acontece, tá? Bom, próxima etapa é calcular a linha neutra. E a linha neutra só vai ser calculada desta areazinha aqui, né? Área 1. Então, como a peça é simétrica, né? A linha neutra aqui é só pegar e achar o meio, né, entre Dzinho. Isso significa, então, que a linha neutra vai ser o Dzinho dividido por 2. Temos o valor de Dzinho, que é 40 milímetros, né, divididos por 2. E vocês vão ter, então, que a linha neutra equivale a 20 milímetros. Na próxima etapa, seria calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra. Essa etapa aqui não vai ter, porque a gente só tem um único elemento e a linha neutra fica exatamente no centro, né? Então, não tem. Essa etapa aqui vocês acabam de matar, né? E a linha neutra que foi anterior vai ser usada, né, lá na frente, né, como spoiler da etapa 9. Né? Então, vocês podem calcular aqui, depois lá na frente vocês vão ver que vocês vão usar já direto ela, né? Sétima etapa, calcular o momento de inércia individual dos elementos, né? Individual a gente só tem um, né? Só vou calcular de um, não quero calcular dos dois, né? Qual que é o momento de inércia aqui, né? É sempre base vezes altura ao cubo sobre 12. E a nossa altura desse elemento aqui é o Dzinho. Então, substituindo, né, sempre lembrando em passar para metro, que é dividir os valores de milímetros por 1000, né? Então aqui está o 9 milímetros em metro e o 40 milímetros ao cubo, né? Fazendo aqui a resolução dessa conta, nós vamos ter então que o momento de inércia individual deste elemento é 48 vezes 10 na menos 9 metros na quarta. Com isso, a próxima etapa seria calcular o momento de inércia da peça. Como toda a peça a gente representa nesse elemento de área mínima aqui, a gente já mata essa etapa também, né? Então, duas etapas em uma, né? O momento de inércia da peça está aqui, ó, 48 vezes 10 na menos 9 metros na quarta. A próxima etapa seria calcular os centroides da peça, né? Como eu falei para vocês, essa etapa aqui vocês já tinham matado quando encontraram a linha neutra. Por quê? Porque os centroides da peça é sempre a distância da linha neutra, né, até as partes superiores, que seriam a parte inferior aqui de baixo e a parte superior de cima. Como a peça é simétrica e a linha neutra também, né, então nós vamos chamar de C aqui, né, a distância, que é igual a C1 igual a C2. Né? O C é o centroide da peça. Né? O C é o Dzinho dividido por 2 e é igual a 20 milímetros. Então, quando vocês calcularam a linha neutra lá atrás, já podia ter matado essa etapa e dito que a linha neutra também é igual ao Czinho. Tá? Beleza. Aqui que está a linha neutra. Né? A linha neutra não, desculpa, o C, né? A distância C. É a distância do centro até essas duas extremidades aqui, que são as partes superiores, né? A parte de cima e a parte de baixo, tá? E só um detalhe que eu deixei passar aqui, né? É que como a distância C é igual, né? Então é diferente, as forças de tração e compressão serão iguais, por a linha neutra estar exatamente no centro, né? Próxima etapa, calcular o momento fletor ou as tensões de tração e compressão. Nesse caso aqui, né? A gente consegue calcular então a tensão média, porque nós temos os valores do momento, do C que nós acabamos de encontrar e do momento de inércia. Substituímos, né? Aqui 180 é o momento, vezes 10 na 6, vezes o 20 milímetros, né, passado para metros, e o momento de inércia aqui que era 48 vezes 10 na menos 9. Então chegamos aqui a uma tensão média de 75 milhões Pascal, né? Que, para ficar mais bonitinho, é a mesma coisa que 75 megapascal. Então esta é a tensão média.
E vamos ramificar aqui essa etapa 10 numa 10.1, que é traçar os valores no gráfico de K. K é a constante de concentração de tensões, né, que existe um gráfico. Eu sempre uso o gráfico do Beer, mas tem o Heibler, outros livros também possuem esse gráfico, né? E para isso eu preciso encontrar algumas razões de aspecto, né? Quais seriam essas, né? O R sobre D eu não consigo, que é o eixo X do gráfico. Por quê? Porque justamente 2R é quanto ele quer no problema, que é quanto ele quer descobrir. Eu não sei quanto vale R, né? Então, essa aqui a gente deixa passar. Ou a próxima razão de aspecto é Dzão sobre Dzinho, né? O Dzão sobre Dzinho, a gente tem os valores. Então, Dzão é 60, o Dzinho é 40, e esta razão de aspecto é 1,5. E isso aqui são as linhas do gráfico. Então, as linhas eu sei qual que é, a linha de 1,5, né? Ok, o que eu vou fazer agora então? Eu sei que o valor de K é igual, né, a coeficiente de concentração de tensão, ele é igual à tensão máxima sobre a tensão média. Olha que legal. É essa a razão aqui, o K é igual à tensão máxima sobre a média. Por isso, né, eu tenho a máxima que o enunciado deu e a média foi calculada aqui agora, então eu sei quanto vai valer K. Então aqui a máxima é 150 megapascal, a média é 75, fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter que K é igual a 2. Então aqui a gente vai fazer o caminho contrário, né? Em vez de encontrarmos o K, no gráfico a gente tem o valor de K e a partir dele nós vamos encontrar então a razão R sobre D. Bom, de posse aqui das linhas, que é a razão de aspecto e o valor de K, nós vamos traçar uma horizontal, né? Então se o K aqui equivale a 2, ele está exatamente aqui nessa linha, né? Então traço uma horizontal, nem precisaria, porque já tem uma linha aqui que me ajuda, né? Mas traço uma horizontal aqui, ó, no valor de K, e vamos ver onde ele toca na linha de 1,5 aqui, né? Ó, a primeira linha é o 2, Dzão sobre Dzinho, a segunda linha de cima para baixo é 1,5. Então ele encostou exatamente nesse ponto aqui, ó, né? O que eu faço quando ele toca na linha? Traço uma vertical agora para baixo. Então essa vertical para baixo aqui vai me dar um valor de R sobre D, né? Então esse valor de R sobre D, se eu tenho aqui, ó, aqui é 10, né? Essa segunda linha é 11, 12, 13, 13,5, né? Porque depois vem 14, 14,5 e 15. Então 0,135, né? Ó. Então aproximadamente, né? Aproximadamente porque é no gráfico, né? É um valor aproximado, não é um valor exato, né? Então R sobre D igual a aproximadamente 0,135. Com isso, nós vamos à última etapa, que é calcular o que se pede. Se Rzinho sobre Dzinho deu 0,135, né? Esse Dzinho que está dividindo aqui passa para o outro lado, né? Multiplicando, né? Então, o Rzinho vai ser aproximadamente 0,135 Dzinho. O Dzinho eu sei quanto vale, né? É 40 milímetros. Então, o Rzinho equivale a 5,4 milímetros, fazendo esta multiplicação. Porém, entretanto, todavia, né, o que vai acontecer? O enunciado pedia a largura lá, que era o 2R, né? Então, eu vou pegar esse valor de R e multiplicar por 2. 2R vai ser igual a 2 vezes o R, né, que é 5,4, acabei de calcular. E a resposta desse exercício, então, é que a largura de 2R, né, desse canal aqui, terá que ser, no máximo, de 10,80 milímetros. Então, esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo, tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!